Os jogadores do Internacional tiveram mais um dia de trabalho após a reapresentação, pensando no compromisso do dia 12 de julho contra a equipe do Vitória da Bahia no estádio Beira-Rio. Vários gols marcados em atividades que já começam a ter um aspecto tático na montagem do elenco para o restante da temporada. Mas o mercado de transferências, obviamente, ainda é a principal preocupação do torcedor colorado e principal movimento no bastidor do Internacional. O dirigente colorado, que está na Europa, avança para trazer reforços, mas também para trazer dinheiro em duas negociações que devem ser seladas ainda nesta semana. A gente fala também a respeito de Vitinho, jogador que terá o seu último dia de contrato com o Internacional nesta segunda-feira e depois disso deverá voltar para a Ucrânia. Vamos falar sobre a pesquisa feita junto ao torcedor colorado, que se posicionou contra a SAF sendo instituída no clube. Além disso, a eliminação do Flamengo, adversário colorado, na Libertadores da América e que perdeu para o Bayern no Mundial de Clubes e com baixas que vão ter impacto na partida contra o Inter. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 29 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre o treinamento que aconteceu no CT Parque Gigante. Os jogadores dando andamento à retomada dos trabalhos no CT Parque Gigante. Muitas atividades com bola aconteceram nesse domingo e o Inter divulgou várias imagens dessas atividades, mostrando muitos gols acontecendo. Teve gol do Ener Valencia, que marcou golaços, teve gol do Alan Patrick, do Borré, até o Gabriel Mercado marcou gols. Eram atividades com campo reduzido que fizeram com que os jogadores tiveram muita possibilidade de finalização, chute a gol, marcando muitos gols, até para poder retomar essa confiança para desempenhar, para atuar em alto nível, pensando no retorno do futebol para a partida contra a equipe do Vitória no dia 12 de julho. Depois o Inter tem sequência, 4 jogos no Campeonato Brasileiro, depois pega Fluminense pela Copa do Brasil, Flamengo pela Libertadores da América. Os jogadores que estavam no departamento médico, muitos deles já estão treinando normalmente, tá? Gabriel Mercado, o Vitor Gabriel e o Carboneiro, por exemplo, treinaram sem maiores restrições e estão aptos a jogar junto ao técnico Roger Machado. Nos próximos dias, o Inter deverá ter os retornos, esperados ainda, de Rocher e de Bernabei, que devem estar aptos para os próximos jogos do Internacional, em especial para o retorno no dia 12 de julho, tá? Na tarde desse domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Vitinho, que é um outro jogador que está no departamento médico, que não tem uma previsão de retorno, mas que não deve retornar ao Internacional. Isto porque o contrato do Vitinho se encerra nesta segunda-feira. É o último dia de Vitinho com vínculo com o Internacional, já que uma renovação do seu contrato de empréstimo depende de uma canetada da FIFA, que não se manifestou ainda a respeito da normativa que permite que jogadores da Rússia e da Ucrânia, que atuam na Rússia e na Ucrânia, possam suspender os seus contratos e assinar vínculos com outras equipes, tá? Essa normativa ela se encerra nesta segunda-feira, junto com o contrato do Vitinho. E a FIFA ainda não se manifestou para ampliar essa normativa, o que faz com que o Vitinho, a partir de terça, se nada mudar, precise viajar para a Ucrânia para se reapresentar ao Dinamo de Kiev. Enquanto isso, o Inter já procura algumas opções. Tem chance do Vitinho ficar? Tem. Eu explico isso no vídeo que eu gravei na tarde desse domingo. É só conferir aqui no canal, tá? Mas vamos falar ainda sobre o mercado da bola, porque o Felipe Delegrave, que é o diretor jurídico do Departamento de Futebol do Internacional, ele ainda está na Europa para avançar em negociações representando o Internacional, tá? A gente sabe que o Inter busca reforços na janela, busca um primeiro volante e um atacante de lado de campo, tá? E isso está sendo buscado pelo Inter na Europa também, com o Felipe Delegrave tomando a frente dessas negociações. Ele que é o responsável por negociar, não por análises técnicas, mas ele é quem negocia. Então, se é ele que está na Europa para avançar nisso, é porque a análise técnica de interesse já foi feito, e aí resta apenas negociar mesmo, contratar o jogador do ponto de vista de cláusulas e valores, e isso o Felipe Delegrave ele faz. E o Felipe Delegrave está na Europa principalmente para acompanhar o desenrolar da venda de Johnny do Real Betis para o Atlético de Madrid. Venda que vai colocar nos cofres colorados 30 milhões de reais.
e ela deve ser fechada a partir desta semana, a partir desta segunda-feira. Se evolui, se avança nisso, e aí ele pode também buscar essas contratações também que o Inter está tentando fazer, e esses avanços devem acontecer a partir desta semana na Europa. Nesse final de semana não teve ainda nenhuma novidade a respeito de nenhuma dessas pautas, tá? Entretanto, saindo do mercado da bola, eu quero trazer para vocês um assunto que a gente repercutiu inclusive na live da Hora da Dupla KTO desse domingo, que envolve uma pesquisa feita pelo Instituto Atlas Intel, tá? Que apontou que e pesquisou entre torcedores de quase todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro a preferência ou não por SAF e a aprovação ou não pelo modelo SAF. E os números do torcedor do Internacional, eles são relevantes e são reveladores, tá? De acordo com a pesquisa, 34% dos torcedores do Internacional são a favor de SAF, são favoráveis a que o Inter vire uma sociedade anônima de futebol. E 45% são contra. 21% não sabem. Este é um dos resultados mais negativos quanto à SAF do Brasil. Flamengo é o que mais rejeita a SAF através dos seus torcedores, 64%, claro, de acordo com essa pesquisa. O Palmeiras é o segundo com 49% e depois vem o Inter com 45%. Flamengo, Palmeiras e Inter são os únicos 3 clubes do Brasil em que a torcida, em sua maioria, de acordo com essa pesquisa, não quer SAF. E claro que o contexto do Flamengo e do Palmeiras a gente entende, são clubes que absolutamente vitoriosos e dominantes no cenário do futebol brasileiro, sem ser SAFs. O torcedor do Inter, por outras razões, também é contra a SAF. E vai na contramão dos torcedores dos outros clubes do Brasil, inclusive do Grêmio. É um dado que chama a atenção, que obviamente vai ser levado em conta na gestão do Internacional, mas que revela muita coisa. O torcedor do Inter ainda acredita bastante no modelo associativo, e mais do que isso, o torcedor do Inter ainda tem muitos pés atrás com o modelo de SAF. E é bem relevante isso que foi mostrado nessa pesquisa, encomendada pelo Globoesporte.com e feita pelo Instituto Atlas Intel de pesquisa. Muito interessante essa pesquisa, tá? Por último, eu quero falar sobre o Flamengo. O Flamengo foi eliminado do Mundial de Clubes, perdeu para o Bayern de Munique por 4-2 e tem impactos na partida contra o Internacional pela Libertadores da América. São 2 jogos que o Inter enfrenta o Flamengo pela Libertadores da América. O primeiro jogo no Maracanã, o segundo jogo no Beira-Rio. E o Flamengo vai ter muitos desfalques para enfrentar o Internacional. Não só o Gerson, que deve ser vendido, né? Pode ser vendido nos próximos dias. O Arrascaeta, que está fora da primeira partida por uma suspensão e é um jogador que tem atravessado problemas físicos constantes. Mas o Eric Pulgar, jogador que saiu com dores no pé direito da partida contra o Bayern de Munique, foi encaminhado para um hospital e é um jogador que deve desfalcar por bastante tempo a equipe do Flamengo, tá? Porque a perspectiva que se tem da lesão do Pulgar é uma lesão bastante grave, uma lesão séria que poderia o tirar das partidas contra o Internacional. Então a gente deve ter um Flamengo enfraquecido por esses 3 jogadores contra o Inter. Agora, é um time ruim? Longe disso. No lugar do Pulgar vai jogar o Jorginho. No lugar do Gerson vai jogar o Nico de la Cruz. No lugar do Arrascaeta pode jogar o Cebolinha, pode jogar o Michael. Ele gosta de jogar com esses três pontas, né? Um por dentro. Tem muita qualidade técnica a equipe do Flamengo, mas são 3 jogadores importantes do time que podem não estar à disposição contra o Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Tem Copa do Mundo de Clubes nesse domingo. 2 jogos, um às 4, outro às 10 horas da noite. Às 4 horas tem Fluminense e Inter de Milão. Odd do Inter de Milão, 1,62. E às 10 da noite tem City e Al Hilal. Odd do City, 1,27. Joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!